A gente já está ao vivo aqui pelo Instagram, aqui pelo nosso canal do YouTube, na nossa pré-temporada do jornalismo, para quem não sabe, para quem chegou agora, para quem está pegando pelo meio do caminho. Todo dia, às 9h30 da noite, eu estou aqui para fazer uma live sobre jornalismo esportivo. E hoje a gente vai responder uma pergunta, vai acabar com uma dúvida que muita gente me faz quando vem conversar comigo sobre jornalismo esportivo. E é a seguinte: Gustavo, eu sou tímido, será, ou tímida, só de pensar em falar na frente de uma câmera já me congela o estômago, só de pensar em passar informações, de fazer uma reportagem, de ficar na frente de uma câmera, eu já fico todo travado, mas eu quero trabalhar com jornalismo, eu consigo? Então, hoje a gente vai tratar disso. Mesmo se você for uma pessoa tímida, se você pode ou não, no que interfere, no que não interfere, você trabalhar com jornalismo. Então, algumas pessoas aqui no Instagram já estão chegando, a Fê está chegando aqui, o Leonardo Cardoso, o Paulo Eduardo, o Daniel Vans, o Bruno, Eric Martins, a galera vai chegando aqui no Instagram e aqui no YouTube também, o Carlos Eduardo Lenk, o Thiago Caiola, sempre falo sobre o nome dele errado, o Thiago Catoia, o Voz do Litoral, Paulo Luiz, e o canal do Clubista vão chegando aqui também no nosso canal do YouTube. Vamos começar, então, vamos falar sobre isso. Gente, aqui quando eu falo para o Instagram, tá? Como sempre, aqui como eu falo para o YouTube. Você é tímido ou você é tímida? Você pode trabalhar com jornalismo, você pode exercer jornalismo esportivo na frente de uma câmera, você consegue falar no microfone? A gente vai falar sobre isso aqui. E a verdade é que é o seguinte: quem me conhece um pouco também fora aí de frente da câmera, de frente dos microfones, sabe que eu, Gustavo, propriamente não sou a pessoa mais extrovertida do mundo. Eu também tenho alguns problemas com timidez. É verdade. Eu também tenho alguns problemas com timidez. Não sou uma pessoa assim que chega num ambiente, que sai, que ouve uma música, sai dançando, que abre um sorriso para todo mundo. Eu tenho lá os meus lados tímidos e tal, não sou uma pessoa totalmente extrovertida. E eu trabalho com jornalismo há pelo menos 16 anos, com jornalismo esportivo na televisão, né, com jornalismo esportivo há 16 anos, na televisão há pelo menos 14 anos, e lido com a minha timidez e consigo falar no microfone, consigo falar na frente da câmera. Sempre fui um cara de microfone, mesmo que não na TV, mas no rádio e tal, mesmo sendo um pouco mais introvertido, mesmo não sendo tão tímido. E eu lembro quando eu estava começando, né, fazer reportagem de televisão e tal, eu chegava para cobrir os times, e muito jovem, e o treino rolando, naquele tempo não tinha essa coisa de treino fechado, né? Você conseguia assistir tantos treinos do Inter, do Grêmio, o Inter e Grêmio treinava lá no Beira-Rio, no Olímpico e tal, e eu ficava olhando para os repórteres mais experientes que eu. Os caras simplesmente pegavam o microfone, paravam na frente da câmera e pá, gravavam uma passagem ou faziam uma entrada ao vivo, né, com uma firmeza, uma segurança. E eu ficava olhando e falava: meu, como é que esse cara consegue, né, ir para frente de uma câmera e falar com tanta propriedade, falar tão seguro, né, do que ele está fazendo? Como é que ele consegue? E aí o que eu fazia? Eu, Gustavo, começando lá e tal, né? Eu esperava todos que estavam ali se afastarem do campo para eu conseguir gravar a minha passagem ou fazer a minha simulação lá de entrada ao vivo, ou eu pegava e ia lá para o outro lado do campo, sozinho, só eu, cinegrafista, onde ninguém ia me ouvir, ninguém ia me ver, ninguém ia fazer nada, e lá sozinho eu gravava. E o engraçado é que, assim, pelo meu grau de timidez, pelo meu grau de vergonha e tal, né, eu não tinha vergonha da câmera ou vergonha das pessoas, eu tinha vergonha dos colegas, né? O que o cara que está ali, o jornalista mais experiente, vai pensar ao me ver gravando, né? Será que ele vai dizer que eu estou gravando, que eu estou falando uma besteira? Será que ele vai falar que eu sou muito inexperiente? Será que ele vai ver que eu não sou um cara muito experiente por aqui e tal? Essa era a minha vergonha. Tem pessoas que têm vergonha, por exemplo, de apresentar o trabalho, né, de ficar realmente na frente da câmera e não conseguir apresentar aquele trabalho da melhor maneira. O meu grau de vergonha era a vergonha dos colegas. Então eu esperava todo mundo sair, ia lá para o outro lado sozinho lá, e lá eu conseguia gravar e tal. E assim foram passando os dias, né? Eu fui fazendo reportagem aqui, ali e tal, e sempre com aquela timidez, esperava todo mundo sair para falar. Mesmo quando eu ia, por exemplo, fazer reportagem de rádio,
eu evitava dar meu boletim na frente de todo mundo. Quando eu ia para as coletivas, eu às vezes não fazia pergunta e tal, sempre com aquele medo, aquela insegurança, né, de que algum colega vai dizer que eu era inexperiente, ou que minha pergunta não foi tão boa, ou que, enfim, que eu estava falando alguma bobagem e tal. Até que em determinado dia eu parei para pensar o seguinte, falei, cara, eu já estou fazendo isso já há algum tempo, tenho condições, minhas reportagens estão indo para o ar, por que eu tenho vergonha de fazer aqui? Eu vou experimentar fazer uma passagem aqui, do lado do cara mais experiente, na frente dos jogadores, com o técnico meu. Eu vou fazer aqui mesmo com a torcida ali atrás de fundo, vou fazer aqui. E fui, e fiz, e deu certo. E o mais legal é que não só deu certo, como a partir dali eu comecei também a ganhar respeito dos meus colegas de profissão, né? Mas tem um gatilho aí, tem alguma coisa que aconteceu nessa minha tomada de decisão, que fez com que realmente eu sentisse que dava para fazer a minha passagem ou fazer a minha entrada ao vivo ali na frente de todo mundo. Teve um pequeno gatilho aí que fez com que eu tomasse essa decisão. E é o mesmo gatilho que fez com que eu sentasse a primeira vez numa bancada de um programa esportivo e desse ali minha opinião, mesmo estando ao lado de profissionais experientes na época, né? Quando eu fiz a primeira vez o programa Toque de Bola, lá na TV do Rio Grande do Sul, quem é de Porto Alegre conhece, mas eram comentaristas, apresentadores, jornalistas experientíssimos, né? Tinha gente ali com 20, com 30 anos de profissão, e eu, no meu primeiro ano, sentado ali ao lado deles. E teve também um gatilho aí nesse meio tempo que fez que eu sentasse lá com propriedade, com segurança, e desse a minha opinião, e desse e falasse, né, da maneira que eu não tivesse vergonha na frente dos demais. Que gatilho foi esse que fez com que eu saísse de um estado, talvez, de vergonha para um estado de, opa, eu posso fazer. A gente está com uma pequena pausa aqui na internet, no Instagram, espero que a gente reconecte aqui o mais rápido possível. Está dizendo que a conexão está baixa, a gente segue aqui no YouTube, mas o Instagram aqui está um pouquinho baixo. Bom, voltamos aqui no Instagram. Muita gente saiu, espero que a galera volte aí o quanto antes aqui para o Instagram, porque eu ia falar algo importante aqui a respeito da nossa live, a respeito da timidez. Mas a galera vai voltando aí, acho que a reconexão agora ficou boa, né? Vamos lá. Então, assim, o que fez eu sair de um estado onde eu estava com vergonha na frente dos demais, para, opa, peraí que eu consigo fazer isso. Foi justamente o seguinte, eu comecei a me sentir seguro daquilo que eu estava fazendo. Eu comecei a me dar conta de que eu podia eu podia trabalhar com microfone, com câmera, eu podia me apresentar na frente dos outros, porque eu estava totalmente seguro daquilo que eu estava fazendo. E essa segurança daquilo que eu estava fazendo foi um gatilho mental, neural, para que eu saísse do estado de vergonha e fosse para o estado de totalmente segurança, totalmente pronto para dizer, eu tenho, eu posso, eu consigo fazer isso aqui na frente dos outros. Ah, Gustavo, mas é muito bonito o discurso, né? Dizer assim, muito bem, agora eu me sinto seguro, mas o que exatamente fez você sentir seguro? Então, vamos lá. Esse é o conteúdo que eu queria passar para vocês hoje. Afinal de contas, muita gente que assiste aqui tem esse problema e vem me perguntar. Gustavo, eu sou tímido. Gustavo, eu não consigo trabalhar na frente da câmera, eu não consigo falar no microfone porque eu sou muito tímido e tal, mas eu quero ser jornalista. O que eu faço para conseguir isso? Então, vamos lá, gente. Tem algumas técnicas que você consegue trabalhar, que você consegue se sentir totalmente seguro e você consegue driblar essa timidez. O primeiro ponto para você ir para um lugar e você falar com propriedade aquilo que você quer ser totalmente seguro é estando sempre, toda vez muito bem informado. Grava isso, porque isso é fundamental para a sua carreira, é fundamental para você que quer ser jornalista, é fundamental na hora que você for fazer perguntas, é fundamental na hora que você for fazer uma reportagem, na hora que você for apresentar um programa. Você tem que estar sempre muito bem informado. Quando você está muito bem informado, quando você está cercado de todas as informações, você cria uma segurança na hora de falar que praticamente nada te abala. Nem uma câmera grandona ali de frente para você, nem saber que talvez centenas de milhares de pessoas vão te ver, nem profissionais à sua volta.
Porque você sabe aquilo que você está falando, você está seguro daquilo, você está muito bem informado. E você sabe que aquilo que você está falando é verdade. Quando você está muito bem informado, quando você se cerca muito bem de todas as informações, você passa a falar de algo que você sabe, que você conhece. Quando você vai falar sobre algo que você sabe e algo que você conhece, a sua segurança é tamanha que você não sente mais vergonha daquilo que você está falando, você não sente mais insegurança, porque na verdade o que é a vergonha, né? O que é a timidez? Nada mais é do que uma insegurança. Quando eu tinha vergonha de fazer uma passagem, um boletim na frente dos meus colegas de profissão, é porque eu não me sentia totalmente seguro, não me sentia totalmente preparado para fazer aquilo na frente deles. E aí vinha na minha cabeça, pô, mas e se eu falar uma bobagem? E se eu falar algo que está errado? No momento que você está muito bem informado, no momento que você está muito seguro daquilo que você está fazendo, essa sua insegurança, ela desaparece, porque você começa a falar algo que você sabe. Experimente em algum momento aí da sua jornada, nessa sua construção de profissional de jornalista, ligar a câmera e contar alguma história da sua vida, por exemplo, na frente da câmera. Uma história da sua vida que é verdade, uma história da vida que você viveu, uma história da vida que você sabe todos os detalhes, uma história que você já contou várias vezes para algumas pessoas. Vê se você vai ficar tímido ao contar essa história. Você não vai, porque você conhece aquela história, você está seguro dos detalhes, você sabe que aquilo é verdade. Você vai estar totalmente preparado para contar aquilo. O mesmo acontece quando a gente vai passar a informação. Quando você está muito bem informado, quando você segue todo o protocolo certinho de colher as informações, sem todas as informações que precisa, e você para dar aquelas informações, você está totalmente seguro daquilo que você está falando. Então esse é um dos primeiros pontos, ou talvez o ponto fundamental para que você comece a driblar uma timidez, comece a driblar uma insegurança e você comece a passar informação para as outras pessoas e para um veículo de comunicação. E aí quais são os outros mecanismos que você pode usar para minimizar de vez a timidez, driblar totalmente a vergonha e ficar totalmente seguro? Quando a gente vai passar uma informação e a gente não está seguro, quando a gente está tímido, quando a gente está com vergonha, é porque a gente não está seguro ou porque a gente tem muito medo de errar. Né? A gente fica, peraí, o cara vai ligar a câmera agora, então peraí, só um pouquinho, agora eu não posso mais errar, as pessoas vão me avaliar, as pessoas vão me ver, né? Eu não posso gaguejar, eu não posso errar, eu não posso respirar errado, eu não posso dar uma informação errada, você fica com muito medo de errar, e isso causa insegurança, e isso causa timidez, principalmente quando a gente fala assim de timidez na frente da câmera. Como é que você faz para driblar isso? Você minimiza o erro. Você, quando vai fazer uma entrada ao vivo, quando você vai fazer uma passagem, quando você vai construir uma reportagem, você tem que minimizar os erros à sua volta para que você se sinta totalmente seguro e amparado. Então, como é que você faz isso? Primeiro ponto, que eu recomendo demais para os meus alunos do Entrando no Jogo, que eu falo agora para vocês aqui. Nunca tente decorar um texto quando você vai parar na frente de uma câmera ou quando você vai falar no microfone. Nunca tente decorar. Por quê? Porque a decoreba vai fazer com que você se sinta muito inseguro no caso de você esquecer uma palavra. E vai por mim, você vai esquecer uma palavra. Tem muita coisa quando você para dar uma informação na frente da câmera que podem te distrair. Principalmente se você está na rua. Vai passar um carro, vai passar um passarinho, vai passar um helicóptero, vai passar um jogador correndo atrás, vai uma bola bater, o cara da câmera vai olhar. E se você está com tudo muito decorado, você não vai lembrar da palavra que vem no seguinte. E decoreba, gente, é quase como um jogo de dominó, sabe? Uma palavra vai batendo na outra, vai derrubando. No momento que uma palavra escapar, trava. E o resto do dominó fica em pé. E você não consegue dar sequência. Então não tente decorar. Se você vai para fazer uma entrada ao vivo decorando o texto que você vai fazer, você já vai para aquele texto inseguro. Você já vai para aquela entrada ao vivo insegura. Então, o que eu recomendo você a fazer? Você colhe as informações, você assimila tudo que você está passando, você se tranquiliza quanto, bom, eu tenho as informações e eu sei o que eu vou falar. A partir de agora, eu vou entender essas informações, absorver o máximo possível e aí eu vou passar ela com a naturalidade possível. A gente só consegue passar adiante uma informação que a gente realmente entende, não aquela informação que a gente realmente decora. Gente, eu já fiz entradas ao vivo tentando decorar texto. É um pavor. Porque volta e meia a gente
acaba com algumas situações de informações que chegam na hora, que são complicadas, aí eu tenho que lembrar determinada palavra, eu tenho que fazer determinadas coisas e eu não confio na minha cabeça. Eu sempre confio naquilo que eu realmente entendo. Se eu for tentar lembrar aquela palavra na hora, eu vou esquecer. É um pavor fazer entrada ao vivo decorando. Agora, no momento que você absorve as informações, que você entende uma sequência lógica de informações que você vai passar, é quase que um gatilho neural na sua cabeça. Você consegue entender aquilo que você está falando, você se tranquiliza e você passa aquilo com naturalidade. E no momento que você começa a passar aquilo com naturalidade, as coisas vão fluindo também com naturalidade e vai por mim. As pessoas percebem que você está natural. E a naturalidade traz para você muita credibilidade. E aí você começa a se sentir cada vez mais à vontade. Então, esteja sempre muito bem informado. Não tente decorar aquilo que você está falando. O Leonardo Miranda escreveu aqui. Leonardo Miranda certamente é meu aluno entrando no jogo, porque ele já colocou aqui, ó, anotar tópicos. É isso mesmo. Quando você anota tópicos, você minimiza o erro daquilo que está à sua volta. Lembra que eu falei de minimizar o erro? É muito disso. Você minimiza o erro de você entrar ao vivo. Porque o que eu vejo que muita gente faz? Muita gente pega, vou fazer uma entrada ao vivo aqui e tal. Então o cara pega e o cara... o que eu vou falar? Aí o cara começa a escrever, eu vou falar, vou dar bom dia, aí eu vou falar disso, e o cara começa a anotar tudo que ele vai falar ali na frente da câmera. E aí fica um texto gigante, né? O cara anota, e não tem problema você levar anotações quando você vai entrar ao vivo, tá? Aí o cara anota e fica aquele texto gigante lá. E aí o cara, não, beleza, anotei, tô seguro, tô tranquilo, tô com a minha anotação aqui e tal, e o cara começa. Determinado momento, o cara esquece alguma palavra, alguma informação que ele ia dar depois. E aí ele vai olhar para o papel. Só que no papel dele tem um texto gigante desse tamanho aqui. Gigante, assim. Tu acha que o teu olho vai bater direto na parte que você anotou, se você anotou tudo que você está falando? Tu acha que o olho vai certinho naquela parte que você anotou ali? Não, o olho não vai, porque o texto está muito grande. E aí você vai começar a procurar aquela informação, você não vai achar... vai perder tempo e, cara, no momento que você fica 1 ou 2 segundos sem falar na frente de uma câmera, é uma eternidade. Eu vou só fazer um exercício com vocês aqui. Eu fiquei 6 segundos, mais ou menos, sem falar aqui para vocês. Olha a eternidade que pareceu eu ficar 6 segundos aqui sem falar para vocês. Você imagina isso na frente de uma câmera, sabendo que tem centenas de pessoas olhando para vocês, que vocês têm que dar uma resposta, que vocês têm que continuar. Cara, trava. Então não adianta você anotar tudo que você vai falar e ir para uma entrada ao vivo. Você tem que fazer o que o Leonardo falou aqui, que é o que eu recomendo sempre para meus alunos entrando no jogo. Anote tópicos. Normalmente, 3 tópicos. Pode ser mais? Pode, mas 3 é um número bem preciso. Gustavo, por que 3? A gente faz estudos e tal, né? Mas tem estudos neurológicos que o 3 é um número que você consegue de fácil absorção para o nosso cérebro. No momento que você fala o primeiro tópico, você sabe que tem mais 2. No momento que você fala o segundo, você sabe que tem mais 1. Se você anotar 4, 5, no momento que você está no terceiro, no quarto, você começa a esquecer se você tem mais 1, se você tem mais 2, começa a dar uma certa confusão neural na sua cabeça. Se você anota 3, fica mais fácil para o seu cérebro entender. Então, o que você vai fazer? Você vai colher as informações que você tem para dar. Você vai entender aquelas informações. Como? Você vai passar ela diversas vezes para sua cabeça. Você vai contar aquela história para você várias vezes, sem tentar decorar aquela história, mas entendendo aquela história. É muito melhor quando você entende. E aí você vai anotar 3 tópicos principais. Eu vou começar falando disso, depois que eu falar disso, esgotar esse assunto, eu vou falar disso, depois eu vou falar disso aqui. E aí você começa o primeiro assunto. Barará, você começa a dar as informações. Esgotou aquele assunto, cara, o que eu tinha para falar depois? Você pode olhar no papel, tá lá o tópico. Falar de determinado assunto. Vai ligar na sua cabeça que você já entendeu aquelas informações daquele segundo assunto e você vai começar a falar. Esgotou aquele assunto. Qual era mesmo o terceiro assunto? Tá aqui, pimba. Você volta a falar. O seu fica de fácil absorção do seu cérebro, o seu olho vai bater no lugar certo e você vai minimizar os erros da sua entrada ao vivo. E aí, você sabendo que você tem tópicos anotados, que você entendeu a informação, que você está mais relaxado, que você minimizou os erros, cara, essas técnicas são fundamentais para você driblar uma timidez,
para você driblar uma vergonha e para você conseguir levar adiante as informações. E aí você consegue, você não consegue deixar de ser tímido, você não consegue deixar de ter vergonha. Eu tenho vergonha até hoje. Se eu for numa festa hoje, estiver tocando uma música, eu vou dançar eu sou meio duro para dança, então eu não vou me soltar dançando, tem gente que vai, dança e pá. Eu sou mais tímido, eu nunca perdi a minha vergonha, mas eu aprendi a driblar a minha timidez, a driblar a minha vergonha, como? Estando muito mais seguros, dando conexões neurais que me permitem, sabendo que eu estou completamente seguro, anotando os tópicos, minimizando os erros, eu consigo ir para frente de uma câmera, ficar seguro, relaxado e passar as informações. Então, respondendo a pergunta lá do início, que muita gente me faz, Gustavo, eu tenho muito problema com entrada ao vivo, eu tenho muito problema com falar na frente da câmera, eu sou muito tímido, eu posso trabalhar com jornalismo? Sim, você pode. Se você trabalhar essas técnicas, se você entender que essas técnicas são fundamentais para você, você consegue sim driblar a vergonha, você consegue sim driblar a timidez, você consegue sim ficar totalmente seguro a ponto de passar a informação sem que as outras pessoas percebam que você está nervoso. E muitas vezes você está nervoso. Gente, tem muita entrada ao vivo que eu faço até hoje, com 16 anos de profissão, que eu estou nervoso para fazer. Mas eu não permito que as pessoas percebam isso. Por quê? Vai tirar a minha credibilidade. Se eu conseguir deixar transparecer, vai me deixar ainda mais nervoso e aquilo vai ser uma bola de neve. Então, o que eu faço quando eu estou nervoso, quando eu não estou muito seguro? Eu minimizo os erros à minha volta para conseguir ficar muito mais seguro, muito menos nervoso e passar as informações adiante. E é assim que você pode fazer, é assim uma maneira de você conseguir driblar e passar por isso e conseguir desenvolver o seu trabalho com jornalismo. Então, você pode perfeitamente driblar isso e trabalhar, mesmo sendo uma pessoa não tão extrovertida, uma pessoa mais tímida, trabalhar com jornalismo e fazer entradas ao vivo sem problema nenhum. O Carlos Eduardo Lente está dizendo, quando chove, para proteger o papel dos tópicos. Quando chove é um problema. Aí você anota na mão, você protege papel, enfim, mas a gente sempre dá um jeito. Ou o principal, Carlos, também é o seguinte, a gente leva o papel para ter uma segurança do papel, mas se você conseguir deixar os tópicos na cabeça, é muito importante, né? Você saber que, eu vou falar disso, disso e disso, e aí vou esgotar. Por isso que eu sempre recomendo 3, para que você consiga saber que você tem 3 tópicos fundamentais para conseguir fazer aquela entrada ao vivo. Então, eu queria falar muito sobre isso já há algum tempo, porque muita gente veio me perguntar, né, a respeito de timidez, a respeito de não ser tão extrovertido. Mas sim, cara, você consegue, você pode trabalhar com isso, tá? Se alguém tiver mais alguma pergunta aqui para fazer, o Vitor Alves aqui pelo YouTube. Boa noite, Gustavo, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Com 30 anos é meio tarde para começar a graduação de jornalismo? Eu não acho, Vitor. Eu acho que você pode começar mesmo aos 30 anos. Eu vou falar rapidamente aqui, mas eu tenho uma aluna chamada Amanda Cardoso. Ela, aos 29 anos, né, próxima dos 30, largou a faculdade de Educação Física, fez o Entrando no Jogo e hoje é comentarista esportiva lá em Belo Horizonte. Então, acho que você também pode. O José Vitor Castro, Berton, esses tópicos ajudam também nas informações para uma narração? Sim, ajudam demais. Quando você vai narrar um jogo, é muito importante também que você vai muito bem informado, né? O narrador, ele é um comandante de uma grande aeronave, e aquela aeronave vai começar, né? Então, além de narrar o jogo, de escrever o jogo, de vender a emoção daquele jogo, você tem que ter também algumas informações para você, no momento que o jogo está mais parado, no momento que o jogo não está dando tanta atividade, você vai largando aquelas informações e aqueles debates. Então, você pode ir com um tópico, sim, para aquelas informações. O que ajuda o narrador, tanto no rádio quanto na TV, é que a cara dele não fica ali exposta durante o jogo, né? Normalmente eu falo assim do repórter, o que acontece com o repórter? O repórter está com a cara estampada ali. O narrador não, ele pode... a imagem está aparecendo quando é uma narração de TV ou no rádio, enfim, o rádio nem tem imagem, então o cara pode ler com mais tranquilidade. Então você pode escrever um pouco mais. O repórter fica complicado porque o repórter está com a cara dele estampada ali na frente da câmera, né? Então fica mais complicado em relação a isso. Galera do Instagram aqui pode fazer pergunta. Cara, agora que eu vi aqui o Instagram tá... Ixi, rapaz, quanta pergunta tem no Instagram, eu nem tava vendo aqui. Vamos lá, ó. O Vinícius Ferreira Torres. Eu aos 13 anos,
tenho grande sonho de ser jornalista esportivo. Alguma dica? Várias. Me siga aí no Instagram aí que você vai ver várias dicas para você ser jornalista. Mas se você quer uma principal aí, Vinícius, comece a se preparar desde agora. Aprender técnicas de jornalismo, aprender como é que são algumas funções dentro do jornalismo, o que você pode trabalhar, o que você mais se identifica, se você se identifica com reportagem, se você se identifica com narração, isso é muito importante na construção do profissional. O cara às vezes fala assim, eu quero ser jornalista esportivo. Beleza, mas qual a função que você se identifica mais? Né? Com repórter, é com narrador, é com apresentação, é com comentarista? Comece a ver com o que você se identifica mais, que você... E aí comece a aprender as técnicas corretas, e essas técnicas você vai desenvolvendo ao longo do tempo, aí você é muito jovem, né? Você consegue desenvolver ao longo do tempo, e você consegue trabalhar com essas técnicas para você, quando chegar numa idade mais avançada, conseguir aí trabalhar também com o jornalismo, tá bom? O Levi César, qual a dica para quem está começando no curso de jornalismo? Comece a praticar desde já. Se você está começando dentro do jornalismo, comece a praticar desde já. Isso vai te ajudar, inclusive, no tópico que a gente está hoje nessa live, que é o tópico de ser tímido, né, de ser mais travado. Normalmente, a gente fica mais travado quando a gente não tem uma prática muito aguçada. E o início da faculdade, o início da graduação de jornalismo, ele é muito teórico, muito teórico. Ele não dá prática para a gente. No momento que você tem a prática muito avançada, você começa a destravar em muita coisa dentro da sua profissão, dentro da sua carreira. Então, comece a praticar desde agora. Foi por isso, Levi César, que eu criei o Entrando no Jogo. O Entrando no Jogo, que é o meu curso, ele é totalmente prático, totalmente prático. Você pratica demais o jornalismo e o jornalismo esportivo, e é por isso que ele tem tanto resultado. Então, assim, se você está começando agora, se você está começando na faculdade, se você começar no jornalismo, cara, comece a praticar a partir de agora técnicas, liga a câmera do seu celular, liga a câmera do seu computador, pratique postura, texto jornalístico. Quanto mais você fizer isso, mais cedo você vai começar a deslanchar aí na profissão. Já vou responder mais uma aqui no YouTube, deixa eu responder mais uma aqui no Instagram. O locutor Jean Souza, para quem já é do meio de comunicação de rádio, locução de rua e entrevistas, é um pontapé inicial? Acho que sim. É uma maneira também de você fazer aquilo que eu estava fazendo, que eu estava falando agora há pouco, que é a prática. Tudo que você consegue colocar a prática em andamento, tudo que você consegue colocar a prática para rodar, ela é importante, ela é fundamental. Então, cara, pratica. Pratica o máximo que você conseguir, se você for narração na rua, narração de um jogo de videogame, narração de um jogo amador, narração de um jogo na sua casa que você ligou, liga a câmera, liga o gravador do seu microfone, faça, pratique. Agora, é muito difícil você saber se você está no caminho certo ou não, sem um acompanhamento profissional, né? Sem alguém que te dê uma conduta certa, sem alguém que corrija você da melhor maneira. Você vai praticar? Você vai. Você pode melhorar? Pode. Mas a tendência é que você, sem uma real orientação de alguém que vai te colocar no caminho, você dificilmente vai conseguir saber se você está realmente rumando para o rumo certo. Porque uma coisa é colocar o barco na água, outra coisa é saber se você está indo para a direção certa, né? Você pode se perder no meio do mar, aí, por isso que os navegadores, os grandes navegadores, usam bússola, né, para saber se eles estão no caminho certo. E uma orientação correta de um bom profissional, de um bom programa com a metodologia correta, ele é uma bússola para quando você coloca o seu barco na água. Então não adianta você simplesmente ir lá, agora o Gustavo falou para eu ligar a câmera, ligar o microfone, sair falando e tal. Se você não está fazendo do jeito correto, você vai continuar errando. Uma boa orientação, você consegue ir para o rumo certo. Beleza? O Felipe Franco, aqui no YouTube, boa noite, estou cursando o primeiro semestre de jornalismo e tenho 17 anos. Seria possível ser contratado como estágio ou teria que aguardar? Eu acho que você pode começar sim, aos 17 anos já começar a procurar seu primeiro estágio. Tem um aluno chamado Lucas, que ele exatamente aos 17 anos foi procurar estágio e conseguiu. Outro, Taylor, também aos 17 anos, agora o Taylor já fez 18, mas estava com 17, quando foi procurar estágio e conseguiu entrar sem problema nenhum, você pode. Inclusive, recomendo muito, tá?
Inclusive, recomendo muito que você procure desde agora e comece a praticar, porque, como eu falei, a prática vai te dar a noção real daquilo que você pode ou não dentro da profissão. Então, já começa desde agora, cara, procura um estágio. E normalmente, tá, não sei a sua condição, Felipe, mas aos 17 anos, você não vai depender daquele dinheiro que vai entrar, né? Então, assim, cara, daqui a pouco até um estágio voluntário é uma boa para você. Você vai estar perto de profissionais, vai estar perto da prática e você vai conseguir exercer a profissão. O João Carlos 2121 está perguntando aqui, Berton, boa noite. Tenho visto muitas entradas ao vivo, percebo que muitos repórteres precisam improvisar. A capacidade de improvisação é importante para um repórter? O João de Recife está perguntando. Cara, vamos lá. A improvisação ela é muito importante na entrada ao vivo, tá? Muito, muito importante. Mas ela requer um pouco de experiência para você improvisar. Tem uma frase muito célebre dentro do jornalismo que é o seguinte: fui improvisar e me... Né? Que o cara foi dar aquela improvisada e acabou se ferrando. Então, assim, cuidado com a improvisação. A improvisação ela é um recurso para quem já tem uma experiência, para quem já sabe dançar aquela música. Quando um cara vai fazer uma apresentação, quando o cara vai fazer uma apresentação de dança, normalmente ele faz aquilo que está ensaiado. Quando o cara vai fazer uma apresentação de teatro, ele faz aquilo que está no roteiro. A improvisação é para o cara mais experiente, é para o cara que sabe dar a volta, é para o cara que sabe que se der errado, ele consegue consertar. Então, primeiro aprenda o feijão com arroz. Agora me veio a analogia mais correta. Quando você vai cozinhar qualquer receita, você segue aquela receita. Né? A receita diz que agora eu tenho que fritar a cebola, a receita diz que agora eu tenho que colocar o risoto, a receita diz que agora eu tenho que salgar, a receita diz que agora eu tenho que colocar o caldo. Você vai seguindo aquele passo a passo. No momento que você já fez aquela receita 1, 2, 3, 4, 5 vezes, você pode começar a improvisar. Não, vou colocar aqui não está na receita, mas eu vou colocar aqui uma pimentinha. Não está na receita, mas eu vou cortar aqui um alho. Você começa a improvisar em cima daquela receita, mas você já está mais calejado, mais experiente. Então, cara, vai por mim, no início, faz um feijãozinho com arroz bem feitinho, que você começa a dar os primeiros passos bem legal. Beleza? O Verdão Tube TV, quais os elementos que constituem um programa esportivo? Cara, muitos. Depende também do programa esportivo. Você pode ter dentro de um programa esportivo a apresentação, a reportagem, a entrada ao vivo, o comentário, são vários elementos, vai depender da metodologia ali do programa. Mas você tem vários elementos que podem contribuir aí para um programa, para esse programa esportivo conseguir ir adiante. Mais uma aqui no Instagram, o locutor Jean Souza, depois de tudo isso de pandemia, gostaria de fazer um treinamento com você, presencial, isso é possível? Manda depois direto valores, etc. Ousada a sua proposta, não sei, talvez, quem sabe, vamos ver. O locutor Jean Souza está querendo uma mentoria especializada presencial, isso pode custar caro, hein? Vamos ver. O Jogo a Jogo está perguntando aqui, especializar no esporte ou saber pouco sobre vários, o que é melhor? Se você está começando, eu acho que se especializar num esporte é melhor, mas, cara, você sempre tem que saber de tudo um pouco. Se você quer ser jornalista esportivo, você tem que entender de esportes de uma maneira geral. Não adianta você achar que só entender de futebol, só entender de basquete, só entender de vôlei, vai transformar você num jornalista esportivo. O jornalista esportivo entende de esporte. Então é bom que você abra os seus horizontes muito aí para todos os esportes. Inclusive o jornalista hoje do futuro, o jornalista 360, que eu tanto defendo, que eu boto na metodologia, ele é muito isso. Ele não só é um jornalista quando consegue trabalhar em várias áreas do jornalismo, como ele consegue atender vários esportes. Quando eu fui, por exemplo, cobrir os Jogos Olímpicos, eu fui como narrador da TV Bandeirantes, eu já falei aqui, eu narrei futebol, vôlei de praia, handebol, basquete, ginástica artística, ginástica rítmica, canoagem, vela, enfim, cara, eu narrei acho que mais de 10 esportes dentro de uma mesma Olimpíada. Então, assim, você tem que saber, né, isso tudo. Você gosta de esporte, você tem que estar você tem que entender de tudo um pouco. E se você não entende, você vai estudar aquilo para entender e passar a melhor informação. Então, assim, é claro que a gente
preferencialmente tem um esporte. Eu, no caso, gosto muito mais de futebol do que qualquer outro esporte. Acho que a maioria de quem está aqui. Mas você tem que entender de todos os esportes, sim, para ter a sua construção como um bom profissional. Como fazer um vivo sem nervosismo? O Luiz Vitor está perguntando. Luiz Vitor, a nossa live hoje foi só sobre isso. A primeira meia hora da nossa live eu falei só sobre isso. Aliás, todo dia agora, tá, gente? A gente começou na última segunda-feira, para quem não sabe, a gente tem a pré-temporada do jornalismo, onde todo dia às 9h30 eu vou estar aqui fazendo uma live para vocês com algum assunto. Eu já falei sobre como a principal técnica para você se preparar no jornalismo. Eu já falei como você se destacar numa cidade pequena. Eu já falei sobre o texto jornalístico. Hoje eu falei sobre driblar a timidez e conseguir trabalhar com jornalismo. E amanhã, às 9h30, um outro assunto vai ser abordado aqui. Eu vou divulgar ele amanhã, tá bom? Então, todo dia às 9h30, na nossa pré-temporada de jornalismo. Para quem está chegando agora, pode chegar aqui às 9h30 para você participar da nossa live, fazer a sua pergunta e trazer quem você sabe aí que gosta também de jornalismo esportivo para aprender cada vez mais técnicas, tá bom? Gente, nossa live de hoje fica por aqui. Um grande beijo para todo mundo. Até amanhã às 9h30, sempre no horário do futebol. Lembra? Qual é o horário da live de jornalismo esportivo? A hora do futebol, às 9h30. Né? Às 9h30 que começam as transmissões esportivas durante a semana. Então, de segunda a sexta, eu vou estar aqui fazendo essas lives para vocês. Aproveita, quem participou da live aqui no Instagram, eu vou deixar um post no Instagram, vai lá e comenta. Quem está no YouTube está convidado também. Vai lá no meu Instagram e comenta qual foi a principal sacada que você teve na live de hoje. O que eu falei aqui que fez a diferença para você? Então, eu vou fazer um post agora no feed do meu Instagram e você, por favor, vai lá e comenta qual foi a principal sacada que você teve na live de hoje, tá bom? Beijo para todo mundo. Até amanhã às 9h30. Conto com todos vocês. Até mais.